Estamos de volta e hoje nós temos o quarto episódio da nossa série especial sobre bullying. Hoje nossa equipe destaca o que diz a lei numa entrevista especial com um juiz de Paracatu. O bullying se caracteriza por agressões intencionais feitas de forma repetitiva, agressões físicas ou verbais de um ou mais indivíduos contra uma pessoa. Mas o que a lei tem a dizer sobre isso? Quem explica para a gente é o Dr. Rodrigo Assunção, diretor do Fórum de Paracatu. Inicialmente, é importante esclarecer que o bullying ele vem do termo americano valentão. É uma situação onde geralmente há a prática de agressões verbais, físicas ou patrimoniais contra algum tipo de pessoa, geralmente praticado no contexto das escolas. Então, sempre há uma relação onde uma pessoa se sobrepõe, uma pessoa ou um grupo se sobrepõe a um outro indivíduo, causando-lhe, então, um intenso sofrimento mental, né, que pode, inclusive, aí, agravar o seu estado psíquico. Muitas pessoas falam que brincadeiras são comuns, que o bullying é frescura, mas a gente sabe que a violência verbal ela já é um crime, né? E muitas vezes passa disso para violência física. Eu queria saber quando que o bullying se torna um crime. Bom, na medida que há a contextualização dessa agressão, seja ela, como eu disse, verbal ou física, com algum dispositivo existente no Código Penal. Nós temos alguns crimes tipificados no Código Penal que a prática de bullying, elas podem acarretar esses crimes. Ameaça, injúria, calúnia, difamação, são alguns exemplos hoje que nós temos no Código Penal. Tem algumas divisões aqui de bullying moral, físico e patrimonial. Você pode nos explicar a diferença? Bom, bullying moral é aquele tipo de xingamento, aquela brincadeira jocosa, né, contra alguma pessoa, em que vai exatamente, uma fofoca, por exemplo, né, que vai abalar seu estado psíquico. Já o bullying patrimonial, por outro modo, ele é um tipo de agressão contra o patrimônio daquela vítima, naquele contexto. Um exemplo clássico aí que nós podemos ver nas escolas é, por exemplo, o material de estudo do aluno que, às vezes, algum colega subtrai, né, para, enfim, causar aquele sofrimento nele, na vítima. E o último caso, e o mais grave, né, o bullying, quando ele passa a ser uma agressão física, onde se pode caracterizar, né, o caso de lesão corporal, quando não um crime mais grave. Tem algumas situações também que as pessoas fazem como brincadeira, mas que podem ser entendidas como assédio ou bullying sexual. Quando isso se caracteriza como estupro? Bom, aí já é um ato mais grave, né? O estupro, hoje tipificado no Código Penal, ele não só é aquele ato onde a vítima sofre uma conjunção carnal, mas pode ser também qualquer ato libidinoso diversa conjunção carnal. Para interpretar isso depende do contexto fático, mas, por exemplo, na medida em que a vítima é constrangida, por exemplo, a passar as mãos em algum órgão da outra pessoa, né, enfim, ou mesmo alguma prática eventual aí que ela seja obrigada, constrangida a algum tipo de atividade sexual, aí pode se caracterizar o estupro. E há leis que penalizam esses crimes, embora o bullying não tenha uma lei específica, né, para o bullying. Sim, eu já citei aqui, mencionei os artigos do Código Penal que nós podemos enquadrar esses atos, né? Existe hoje, tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei, salvo engano é o 1011-2011, que trata da tipificação do crime de bullying, onde as penas são de 1 a 3 anos, podendo ser aumentadas até o dobro, se praticadas no contexto da escola, né, onde nós temos esses casos com mais recorrência. Então, nós temos esse projeto de lei, mas é importante lembrar que essas atitudes, se agravadas, podem sim constituir crimes. Qual a sua orientação para as vítimas de bullying? Estou falando daqueles casos graves onde a vítima sofre, né, mas ela é intimidada e ela tem medo de denunciar, com medo de sofrer mais, das agressões se intensificarem. Bom, é importante que, inicialmente, ela procure uma assistência psicológica, psiquiátrica, né, primeiramente para tratar o dano que foi acarretado a ela.
nesse caso de ter medo, né, ela deve procurar, seja o Ministério Público, a Polícia Civil ou mesmo o Judiciário, para dar andamento, né, nesse crime praticado contra ela. As pessoas, esse processo corre em sigilo, né, então é importante mencionar isso. E essas pessoas que são vítimas desses atos devem sim buscar os seus direitos para exatamente evitar que esse ato, né, venha se propagar e que se torne um ato que não é punido. Como o bullying acontece mais no ambiente escolar, os educadores lidam muito com isso. E há pessoas que muitas vezes não sabem como lidar com a situação. Qual a sua orientação para os educadores? Bom, os educadores devem se ater aí à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, onde há aí tipificado, né, como lidar com essa situação, inclusive as hipóteses onde devem ser realizadas palestras, né, temas de natureza educativa para evitar a ocorrência exatamente do bullying, né? São temas preventivos, a prevenção nesse contexto é o que importa mais. E agora vamos para a saúde? A fimose é um excesso de pele que recobre o pênis que pode ser prejudicial à saúde. O Saúde em Foco de hoje mostra casos em que há necessidade de retirar a fimose por meio de uma cirurgia simples. O procedimento é importante para evitar câncer de pênis e outras complicações. A fimose é um excesso de pele que recobre o pênis. Muitos meninos já nascem com essa condição, mas ela pode desaparecer com o tempo. Porém, há casos em que o problema continua na adolescência, e aí é que pode surgir a necessidade de retirar a fimose por meio de uma cirurgia simples. Mas você sabe por que é necessário retirar a fimose? Este excesso de pele que fica na glande dificulta a higiene correta do local e, por conta disso, pode causar vários problemas como dor, inflamação, problemas no desempenho sexual, infecção urinária e até câncer de pênis. O diagnóstico da fimose é feito por um médico urologista. Se ele perceber que a glande do paciente não consegue ser exposta quando retraída, há necessidade de tratamento, que pode ser feito por meio de pomadas à base de corticoides, que possuem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antibióticas, facilitando que a pele deslize sobre a glande. Exercícios de retração da fimose para meninos com mais de 5 anos. É um exercício para a retração da pele do prepúcio, sem forçar demais ou causar dor. Este exercício deve ir soltando a pele pouco a pouco. E cirurgia, indicada quando as outras formas de tratamento não surtem efeito. Não é possível prevenir a fimose porque a formação da pele que encobre a glande ocorre ainda na vida fetal, mas todo o tratamento, incluindo a cirurgia para a retirada da fimose, é oferecido gratuitamente pelo SUS. O PROCON divulgou uma pesquisa sobre o preço dos combustíveis em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, no mês de março, em comparação com fevereiro. A alta foi grande. A pesquisa do PROCON mostra um aumento no preço de todos os combustíveis, em comparação com o levantamento feito no mês passado. Em relação a fevereiro deste ano, todos registraram alta. O que mais subiu foi o etanol, aproximadamente 4%. Em relação ao mesmo período do ano passado, março de 2018, os combustíveis registraram também alta, com exceção do etanol, que registrou uma queda com o mesmo período do ano passado de 2,22%. Os preços da gasolina aditivada e comum e do diesel comum subiram respectivamente 0,98%, 0,88% e 2,69%. Na verdade, o preço dos combustíveis é alto no país inteiro, né? Começa pelos repasses do governo federal às distribuidoras, para que repassem aos postos e, consequentemente, para os consumidores. Só no mês de março, o governo federal já repassou o 5º aumento para as distribuidoras, que chega também de forma sempre mais rápida para o consumidor. E os proprietários de veículos já sentem no bolso a alta dos preços na bomba. Acho muito caro e muito abusivo, certo? Eu acho que nós poderíamos ter preços bem melhores. Os preços de combustível que são altos. Qualquer viagem que você faz próximo aqui, 50 km para frente, que é Águas da Prata, já cai em torno de quase 10% o combustível. Aqui é alto. Eu não entendo por que aqui está tão mais caro. Aqui em Poços de Caldas mesmo, se você subir no alto da serra ali, saiu em Campestrinho, você já vai pagar R$ 4,09. 60 centavos mais barato que aqui na pista. Por que essa diferença? É o lucro exacerbado do comerciante, que devia ganhar na quantidade, que ganhar na unidade.
em detrimento de um servir melhor à população e os seus consumidores. O ICMS de Minas Gerais, que é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços, é um dos principais motivos do estado ter preços tão altos dos combustíveis em relação a outras regiões do país. Poços de Caldas também tem uma situação sui generis por ser uma cidade que está na divisa de estado. Minas tem um dos maiores ICMS do país e entra a questão da bitributação. Paga-se ICMS no produto quando ele é produzido, quando ele sai da distribuidora e quando ele sai e entra em outro estado.